O vídeo de hoje é para ajudar você que é dev pleno. Eu já falei bastante aqui sobre coisas de dev júnior, coisas de dev sênior, mas para variar, como você já deve ter visto por aí, a gente fala pouco sobre dev pleno, e que para mim é a camada mais importante da nossa área e também é uma das mais difíceis. É difícil subir de nível quando a gente está ali na faixa do meio. Então hoje eu quero trazer algumas dicas para preparar você que é pleno para a senioridade. Fala, Dev, beleza? Vamos para mais um próximo nível, aquele quadro onde eu divido dicas e estratégias para você alcançar o próximo nível da sua carreira. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a subir de nível com código que resolve e que não volta com bugs. Se você quer evoluir na carreira de dev, mas anda meio perdido aí, não sabe direito o que fazer, já deixa um like nesse vídeo e se inscreve no canal que toda semana tem bastante conteúdo para te ajudar. Vamos começar entendendo melhor qual que é a função do dev pleno dentro de um time de desenvolvimento. É claro que esse tipo de coisa vai variar de acordo com a empresa, vai variar até de acordo com o gestor com quem você está trabalhando, mas de forma geral, o que as pessoas, o que as lideranças esperam de um dev pleno dentro do seu time? E para entender melhor o que se espera de um ou de outro, vamos fazer um apanhado geral aqui do que se espera das outras funções. Quando a gente tem um dev júnior no time, a gente sabe que é um dev que precisa ser puxado, é um dev que precisa ser ensinado, porque ele está ali no começo da carreira, né? Então, obviamente, o que a gente faz, de forma bem resumida ali, é passar tudo que é tarefa simples para o júnior. A gente não vai passar nada de muito complexo, porque ele ainda não tem o conhecimento técnico suficiente, muitas vezes ele não tem nem molejo para lidar com algumas situações, né? Então a gente passa coisas simples porque ele precisa de muito acompanhamento. E no final das contas, a gente não espera que o júnior entregue 300 milhões de coisas. Por outro lado, né, do outro lado da corda aí, tem o Dev Senior, né? E do Dev Senior, normalmente a gente espera praticamente tudo, né? O Dev Senior é aquele cara que normalmente é a referência do time, é o cara que puxa o time para frente. Quem lidera as demandas, quem lidera as decisões técnicas. Ou seja, no final das contas ali, a gente acaba delegando para o sênior tudo que os outros devs não conseguem fazer. Eu sei que é uma forma meio genérica de falar, mas é só porque hoje não é o foco falar do sênior, né? Então, de forma geral, é isso. Quando a gente tem um dev sênior dentro do time, a gente literalmente espera que ele consiga fazer tudo, desde as tarefas mais simples até as tarefas mais complexas. Então, como que fica a camada do meio aí, né? Entre o cara que precisa de muito apoio e o cara que precisa fazer tudo praticamente, onde que entra o papel do dev sênior, né? O que a gente espera dele? É interessante falar disso porque eu falo que é a camada mais importante que tem dentro de um time de software, porque normalmente a maioria dos devs de um time, eles são plenos. Existe uma série de coisas ali para regular salário, no orçamento, esse tipo de coisa. E, de novo, isso obviamente vai variar muito de equipe para equipe, de empresa para empresa. Mas na maioria das vezes você vai observar que os plenos são a maioria sim dentro dos times. Então eles acabam sendo a força-tarefa de verdade que tem dentro do time ali. Eu costumo dizer que o dev pleno ele é o motor do time, porque eles são os devs que são mais focados em velocidade. São eles que costumam ditar o ritmo das entregas. Obviamente você não pode ter um time com muito dev júnior, porque senão é um monte de gente tentando fazer coisas que não conseguem fazer, né? Que ainda não tem a capacidade ou a habilidade de fazer. E por outro lado, você também não pode ter um time só de seniors, porque isso custa caro. Muitas empresas até querem ter vários dev seniors, né? Mas a gente não consegue ter um monte de dev super experiente e com uma bagagem gigante. A conta precisa ser equilibrada. Isso, de novo, de forma geral, né, na maioria das empresas é assim. Mesmo se você trabalha numa empresa super grande, tanto do mundo corporativo, do varejo, alguma coisa assim, você vai notar que proporcionalmente, às vezes você olha para o lado e tá cheio de sênior, né? Ou às vezes você trabalha numa empresa muito pequena, uma startup, tem muito júnior. Mas você vai ver que se você olhar no âmbito geral, uma fotografia geral da área, você vai encontrar muito mais plenos do que júniors e sêniors, né? É difícil, às vezes até acontece de ter mais sêniors, mas não é comum.
né? Uma configuração mais normal é ter bastante pleno. Então, eles acabam ditando o ritmo da empresa porque eles acabam fazendo mais entregas do que os outros. Não porque todo mundo fala pro pleno se virar e entregar as coisas, mas até pela quantidade de pessoas que tem, né, que normalmente é maior, acaba entregando mais. Isso é uma consequência até numérica da coisa. Mas o próprio Dev Senior, ele costuma impor mais velocidade. São devs que querem se firmar nas empresas, né? Querem mostrar serviço, estão com mais pique de fazer as coisas também. E eles têm, diferente do Júnior, né? Ele tem mais capacidade de entrega. Então, se você prestar atenção, você vai ver que normalmente eles são realmente o motor dos times. E uma coisa muito interessante que o Pleno costuma fazer dentro de um time é desafogar quando ele consegue desafogar. Então, tanto do lado do trabalho, de fato, né, quando você tem muita tarefa, se você consegue trazer alguns devs plenos para te ajudar, eles conseguem tocar esse trabalho, conseguem fazer as entregas, não precisam de tanto acompanhamento quanto um júnior, e eles conseguem desafogar a carga que o time está no momento, quando o negócio está meio feio ali, e muitas vezes também consegue desafogar o sênior. Porque às vezes o sênior ele acaba se sobrecarregando de coisas, porque nessa parada de entrega aí que o sênior se vira, a gente acaba delegando coisas demais para quem é sênior. E aí você tem que resolver bucha de produção, você tem que atender usuários, você tem que ir em reunião, você tem que fazer levantamento, tem que falar com as pessoas e acaba não sobrando tempo para fazer o que você muitas vezes imagina que deveria fazer. Então a presença do pleno dentro do time ajuda a desafogar um pouco esses trabalhos. Muitos plenos já têm capacidade técnica, têm habilidade técnica para cumprir tarefas que um júnior não consegue e que o sênior conseguiria fazer com mais facilidade, né? O pleno também consegue. Então, ele acaba sendo um motor e um desafogo ali para os times. Por isso que, para mim, é uma das camadas mais importantes que a gente tem ali dentro da área de tecnologia. E, infelizmente, essa também é onde a maioria das pessoas trava, né? A camada da nossa área ali, onde a maioria dos devs fica travado. E assim, até por estatística, né? Porque tem mais pleno do que sênior e júnior, mas quando a gente vira dev pleno, acontece um negócio meio doido na nossa cabeça, assim. Porque quando você é júnior, tudo para você é novidade. Tudo você quer aprender, quer desbravar. Quando você vira pleno, as coisas começam a mudar um pouco de figura. Então, na camada do meio ali, você começa a vislumbrar o que poderia ser a sua carreira, olhando para os devs seniors que ganham mais, que têm mais prestígio, que têm mais autoridade dentro da empresa, que pelo menos parecem ser mais importantes, tem mais estabilidade, aparentemente, não significa que seja, mas é o que a gente enxerga quando está ali como dev pleno. E por outro lado, você começa a ver que, eu já não sou júnior para ficar pegando tarefinha besta. Eu queria coisas mais desafiadoras. Então, quando você vira mais ou menos que nem um adolescente, né, o dev pleno. Quando você está ali no meio do caminho, você começa a enxergar possibilidades que você não via antes. Possibilidades de fazer coisas mais interessantes, coisas mais desafiadoras, de ganhar bem, de ganhar melhor do que você está. Muitas vezes o pleno ele começa a achar que está ganhando muito mal. E às vezes nem tá, ou às vezes está. Mas é muito forte essa sensação, né? Ela começa a vir muito forte quando você vira pleno. Você começa a ter mais ambições. É natural também, né? É uma fase de crescimento de carreira. Então, você acaba travando porque você vê a possibilidade, você tem a ambição, só que você não sabe como que faz para subir de nível. Você não sabe como que faz para avançar na carreira. E aí muita gente acaba travando. Um dos erros muito comuns que eu vejo por aí são os devs pleno, começa a tirar para tudo que é lado. Começa a estudar Angular, e aí vai estudar Java, e aí quer estudar mobile, e aí vê o cara falando de Python, quer estudar Python. Começa a tirar para tudo que é lado. Muita gente até tenta mudar de área também. Enchi o saco disso aqui, acho que programar não é para mim, vou ser analista, vou trabalhar com outra parada aí. Uma posição onde você fica meio perdido aí e acaba dando tiro para tudo que é lado. Para onde paga mais, você acaba indo, né? Isso que normalmente acontece. E outra coisa que atrapalha muito também é que nessa fase do pleno,
o FOMO, né? O Fear of Missing Out, aquela ansiedade, né? Aquele medo de perder coisas, né? Parece que você está sempre precisando se atualizar, você sempre precisa de mais conhecimento técnico. Isso é muito forte quando você é dev pleno, né? Como eu disse, quando você é dev júnior, tudo é novidade, então você acaba absorvendo tudo que aparece ali numa boa. Quando você é dev sênior, você já entende que, pô, eu não preciso saber tanta coisa, não preciso disparar para tanto lado assim, e você se estabiliza. Quando você é pleno, parece que tem muita informação, né? E muitas vezes você ainda não tem a habilidade de absorver essa informação do jeito correto. E aí vem o Fear of Missing Out, o FOMO. Outra coisa que bate muito forte quando você é dev pleno é a síndrome do impostor. É uma coisa que acompanha a gente o resto da carreira, né? Isso, principalmente a área de tecnologia aí, não é fácil de driblar essa síndrome. Mas o dev pleno tem muito disso. Porque ainda falta um pouco de habilidade, ainda falta um pouco de mentalidade forte para lidar com as situações, né? De experiência também, né? De jogo de cintura ali para lidar com pessoas. E você acaba se sentindo mal, você acaba sentindo que, pô, eu não dou conta, isso aqui não é pra mim, eu não vou conseguir fazer. Então, esse tipo de coisa acaba dificultando muito a nossa jornada como pleno. Por isso que a maioria trava nesse ponto, né? Porque não tem esse direcionamento. Então, é por isso que eu achei legal gravar esse conteúdo de hoje aqui, não para resolver todos os problemas que você tem aí como dev pleno, mas pelo menos para te dar uma direção, para você entender o que dá para fazer e como que você pode atuar. E aí, eu separei essas dicas que eu trouxe aqui hoje em 3 níveis diferentes, né? Porque como o pleno ali é uma camada mais complexa da nossa carreira, é interessante que você veja que, dependendo da etapa onde você está, do nível onde você se encontra, você precisa de soluções diferentes, né? Você precisa de ações diferentes. É como uma escadinha, né? A gente vai subindo os degraus da escada ali e você vai tendo ações diferentes para cada degrau que você avança. Não vai ser diferente quando você virar sênior, por exemplo, né? Só estou dividindo um problema aqui para ficar mais fácil para você entender. Então, como que eu dividi essas dicas? A primeira parte das dicas são o nível 1. O nível 1 é aquele dev pleno que acabou de virar pleno. Ele era júnior até um tempinho atrás e agora é pleno. Então você é um momento delicado da carreira, né? Porque você ganha novas atribuições, você ganha novas responsabilidades, mas você ainda está com um pezinho ali na época que você era júnior. Então, muitas vezes você ainda não tem o preparo suficiente. Então, esse é o primeiro nível. O segundo nível, nível 2, é o que eu chamo de conquistador de território. É aquele dev pleno que quer se firmar na área. Então, depois que você passa esse nível de, pô, acabei de virar pleno, né, não sou mais júnior, e você vence essa primeira barreira, você começa a buscar afirmação. Você quer se estabelecer na área. Realmente ser um dev, ser chamado de dev, né, ser respeitado, aparecer, ter mais visibilidade na empresa. Então, é uma fase ali que é o meio do pleno, exatamente ali, né, onde a gente quer se afirmar. A gente tem essa necessidade de se afirmar até para ter mais estabilidade também. E, por último, o nível 3, que é o nível que almeja ser sênior. Então, quando você está na fase de estabilização, você não está focando muito em ir para o próximo nível. Você está focado aí em se estabelecer, em ficar com o pé no chão, né? E não cair. Ou, se cair, conseguir levantar rápido. Depois que passa essa fase, que você já se sente mais tranquilo, mais tranquilo aí sim vem a fase do próximo crescimento, né? Que já é uma outra barreira com preocupações diferentes e com visão diferente aí. Então, dividindo o problema em 3 partes diferentes fica mais fácil para você entender. E aí as dicas vão ser mais certeiras. Então, eu quero que você pense primeiro em que lugar que você está desses níveis. Eu vou comentar aqui sobre as dicas, mas já vai pensando aí em qual é o seu nível, que aí você absorve melhor a dica que eu quero te trazer. Então vamos lá, ó. Principal dica para quem está no nível 1. Aprimore a sua habilidade técnica. Pô, André, mas você vive falando que a parte técnica ela é importante, mas não é tão importante, que a gente precisa de outros conhecimentos e tal. E sim, você precisa. Só que nesse momento, quando você acabou de sair do júnior para virar pleno, você precisa fortalecer suas bases técnicas.
É um momento muito importante para que isso aconteça, para que você consiga preparar o terreno para continuar crescendo. A fase do pleno é a fase que tem o maior índice de crescimento técnico que você vai ter na sua carreira. E é engraçado isso, né? Porque as pessoas acham que essa fase é o júnior. Porque tudo pro júnior é novidade, você absorve as coisas que nem uma esponja, né? Porque tudo que vem é legal, é divertido. Só que na fase de júnior, você não consegue aprender muito. Isso é muito louco. Quando você é júnior, te falta experiência. Experiência para lidar com as coisas, para lidar com o conhecimento que chega até. É muita informação. Se você acabou de virar pleno, você sabe do que eu estou falando. Até para gente que é sênior, que está mais na frente aí na carreira, a gente também tem um pouco de dificuldade com isso. Então, absorver as coisas é difícil. Você pode ver, você pode ler artigos, você pode ter informação na sua cabeça. Mas ter conhecimento é diferente. E pior, né? Ter a habilidade também é diferente, né? Informação é um negócio que entra por aqui e sai por aqui. Ou às vezes até fica na sua cabeça. O conhecimento é alguma coisa que você entende, né? Que você compreende. E a habilidade é aquilo que você consegue fazer na prática. Então são coisas diferentes, são fases diferentes do seu aprendizado. Mas a fase onde você mais vai crescer tecnicamente é o pleno. E por que isso acontece? Porque quando você vira pleno, as coisas da área de programação elas começam a fazer mais sentido. Quando você é júnior, está aprendendo a programar ali, você meio que aprende porque as pessoas ficam marretando as coisas na sua cabeça. E muitas coisas que você acha que aprendeu, na verdade você não aprendeu exatamente. Você sabe copiar, você sabe imitar, mas você não consegue criar, você não consegue conceber coisas. Mas por quê? Porque você não aprendeu, você não entendeu de fato. Né? A informação só chegou, ficou, virou conhecimento. Mas você ainda não tem a habilidade de fazer. Quando você vira pleno, você começa a ganhar entendimento sobre as coisas. E aí, quando isso desabrocha em você, você começa a aprender as coisas mais rápido. E isso é interessante, porque como as coisas começam a fazer sentido, o nível de compreensão que você tem da informação que você recebe aumenta demais. Porque antigamente a informação chegava e aí você tinha que tentar conectar ela em alguma coisa aqui no seu cérebro. Nessa fase, como as coisas já fazem sentido, elas vêm que nem um imã no lugar correto. Ah, isso aqui encaixa aqui, isso encaixa ali, isso encaixa aqui. E, obviamente, às vezes não encaixa direito, né? Vai para o lugar errado. Mas como você começa a ter compreensão, você consegue colocar as coisas em prática, ver que está errado e começar a ajustar conforme o tempo vai passando. Não é nessa fase ainda, não é nesse nível do pleno, mas você já vai começar a desenvolver essa habilidade também. Então, a velocidade de aprendizado nesse ponto é muito alta, muito alta. Eu me lembro que quando eu virei pleno, as coisas que eu aprendi em 2 anos não se compararam aos outros anos que eu fui júnior. Foi um salto muito, muito grande. Tanto que quem consegue passar da fase do pleno, não fica travado, nem no cargo e nem no salário, né? Costuma passar por essa fase muito rápido. Porque a ascensão, ela, pelo menos do lado técnico, né, ela é meteórica mesmo. E é assim que funciona. Claro que, pô, isso depende um pouco também da pessoa, né? Se você tem mais afinidade com a parte técnica ou não. Mas, de forma geral, não só a parte técnica, né? As coisas do trabalho de dev, elas começam a se conectar melhor nessa fase. E aí, falando sobre a habilidade técnica, né? Quando você vira pleno, ela deixa de ser uma coisa essencial. E entenda aqui que não é que eu estou falando que não é essencial, porque você precisa saber a parte técnica. Mas é que quando você é júnior, a única coisa que você tem a oferecer é a habilidade técnica. E força de vontade, né? Se você quiser fazer as coisas. Então, você não tem muito a oferecer. Então, a habilidade técnica, quando você é júnior, é parte essencial do negócio. É 70% do que você pode entregar. Quando você vira pleno, não é. Tem outras coisas que vão ser exigidas de você. Porém, a habilidade técnica é o que vai permitir para você, nessa fase, aumentar a velocidade das suas entregas. Porque quanto mais traquejo você tiver com a linguagem, mais rápido você vai conseguir fazer as paradas.
Outra coisa que acontece também é que com mais conhecimento técnico, você começa a reduzir a quantidade de bug idiota que você põe em produção. Quando você é júnior, você coloca muito erro de nulo, você coloca muito erro de lógica idiota, né? De atribuir a variável num lugar e não atribui em outro. Ou você seta um valor, depois seta valor errado aqui. Você comete erros idiotas. Com mais conhecimento técnico, né, com mais habilidade técnica, esses erros começam a diminuir. E outra coisa que é fundamental aqui, isso sim, para esta fase do dev pleno, é que com mais habilidade técnica você ganha mais confiança. E lembra que eu falei que na fase do dev pleno ali, a síndrome do impostor bate bastante, né? Então, o fato de você ter mais habilidade técnica te deixa mais seguro, mais segura. Você consegue opinar muitas vezes, você consegue conversar com as pessoas, isso traz confiança. É muito importante na fase do pleno que você proteja a sua confiança como dev. Porque quando você é júnior, nem tem como fazer isso, né? Mas quando você é pleno, a fase de afirmação ali, que é o nível 2, né? Ela depende muito do quão confiante você é sobre as suas habilidades. Não é que você tem que se achar o Master Blaster da parada. Não é isso, não. Mas você precisa começar a duvidar menos daquilo que você pode. Entender onde estão os seus limites e o quanto você consegue contribuir. Né? E quanto mais habilidade técnica você tem, mais essa confiança vai aumentar. Nessa fase onde você acabou de virar pleno, isso é muito importante. Qual que é o grande problema aqui, né, de aplicar essa dica aí no seu dia a dia, né? É que quando você quer aprimorar a habilidade técnica nesse primeiro nível do pleno, normalmente surgem muitos caminhos para você seguir. Caminhos diferentes, às vezes, de escolha de carreira, caminhos diferentes na hora de tomar uma decisão dentro do projeto, de fazer algumas coisas. E essa montanha de caminhos diferentes que surge porque, cara, é tecnologia e vai ter recurso diferente, vai ter opção diferente, um monte de coisas ali para você escolher. Esse tipo de coisa gera muita confusão e acaba gerando ansiedade. A gente fica confuso, a gente não sabe direito o que faz, né? Você fica indeciso com as coisas, você não sabe se faz A ou se faz B. E essa confusão te deixa ansioso, te deixa mais ansioso. E aí vem o problema da confiança, né? Vem essa necessidade de, mas será que eu consigo? Será que eu não consigo? Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu devo ou não devo? E se eu escolher errado? E se eu escolher certo? Tudo isso começa a vir à tona com força também. Então tem que tomar um certo cuidado aí nessa parte, né? Conhecimento técnico a gente tem zilhões hoje, né? Tem muita informação disponível, então precisa tomar um pouco de cuidado. Nessa fase é muito importante ter o direcionamento. Ter o direcionamento de pessoas mais experientes, da liderança, para você não se perder. E não é só dentro do projeto, né? Porque eu falei de tomar decisões, se a gente faz assim ou se faz assado na hora de programar, mas também de direcionamento de carreira. Infelizmente, a gente é muito carente disso, né, na nossa área. Nas outras áreas, até tem um pouco mais, né, de mentoria, de acompanhamento, mas na área de tecnologia é meio que a gente é jogado ali na jaula e, cara, se vira aí, dá o seu jeito e depois eu volto para ver como ficou. Infelizmente é assim que a gente aprende. E muitas vezes, se a gente tem um direcionamento, a gente evolui melhor e com mais velocidade também. Então, o que você pode fazer nessa fase para aprimorar a sua habilidade técnica e com um direcionamento melhor, né? De um jeito que não gere tanta confusão, que não gere tanta ansiedade aí. São coisas que eu fiz para mim, eu já recomendei isso para outros devs e eu sei que funciona. Vai funcionar 100% das vezes para você? Talvez não funcione, mas é um direcionamento para você entender e pegar. Eu não vou falar aqui para você estudar a tecnologia A ou a B, desencana disso aí, porque não é o objetivo aqui. Se eu ficar falando, inclusive, vai te gerar mais confusão ainda, porque eu vou te dar caminhos diferentes, talvez, daqueles que você traçou para você, né? Então, o que você pode fazer para ajudar nesse sentido, então? Primeira coisa, foca em se especializar. Cara, é muito importante você ser especialista em alguma coisa. Você não deve ser especialista em só uma coisa a sua carreira toda. Tem muito dev que eu conheço aí, que é das antigas, que é especializado em COBOL e não conseguiu se atualizar mais.
E assim, esse profissional ele provavelmente vai ter mercado por um bom tempo. Só que ele está preso numa parada lá. Então eu não estou falando para você se especializar e nunca mais olhar para nada. Mas a fase do pleno é o momento onde você começa a focar onde você vai apostar suas fichas. Elas não precisam ser fixas. Né? Você não precisa jogar tudo ali, um all-in, né? Se der certo, der, se não der, não deu. Você pode mudar isso depois. Mas o que dificulta nessa fase é você querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ah, você é especialista em front-end e em back-end. Você é full stack. É um erro gigantesco você achar que você acabou de virar pleno e você vai conseguir ser um dev full stack. Ah, mas eu mexo com front, eu mexo com back-end, então eu sou full stack. Não, você não é full stack. Você só consegue se virar. Um dev full stack tem. Ele masteriza as coisas tanto do front quanto do back-end. E, inclusive, não é só programar front-end, nem só programar back-end. Um dev full stack domina outras coisas também. Mesmo assuntos técnicos. Sobre pipelines, sobre estratégias de branch. Tem várias coisas que você precisa dominar ali para se considerar um dev full stack. É um grande erro você achar que você vai conseguir isso em um ano. Isso não vai vir agora. Então é muito mais. É claro que assim, também estou falando, sou o dono da verdade absoluta do universo. De repente você conhece alguém que conseguiu. De repente você, essa pessoa que conseguiu, e tá aí. Você é idiota, você que é burro, eu consigo fazer isso aí. Porque existem fenômenos, né? Existem pessoas diferenciadas. Eu não sou uma delas, infelizmente. Não fui agraciado com esse presente divino aí, né? Então eu tenho que me esforçar mais, até porque eu sou muito mais devagar do que as pessoas imaginam. Então eu me esforço muito para isso. E no começo da minha carreira, nessa fase aí que eu era um pleno nível 1, eu escolhi me especializar em .NET. Né? E não me arrependo, estou aí até hoje. Então foca em se especializar. Isso vai te dar vantagem mais cedo. Quando você estiver subindo o nível ali do sênior, você vai ver que ser especialista facilita muito em vários aspectos. Ele abre muitas portas. Parece que você está fechando portas, né? Mas na verdade você está abrindo portas. E a porta certa, né? Que acho que isso importa mais. Depois que você decidir se especializar em determinada coisa, você pode sim começar a abrir o seu leque. Né, começar a variar um pouquinho mais, começar a olhar para outras tecnologias, tentar mexer, aprender de leve ali, bem devagar. Não é para ir fundo. Você pode comprar um curso simples, você pode estudar, você pode fazer coisas nas horas vagas, não tem problema nenhum. Às vezes um sisteminha na sua empresa, mas não queira assumir coisas grandes com conhecimento que você está usando só para aumentar o seu repertório. É um momento também que, ao mesmo tempo que você. Eu ia falar você deve, né? Mas ao mesmo tempo que você. É uma estratégia melhor você especializar em alguma coisa, também é uma boa estratégia nesse momento você começar a abrir um pouquinho o leque, né? Olhar para outras coisas. Bem de leve, pelo menos para entender, às vezes mexer se precisar, mas de leve, né? Não precisa aprofundar. Isso vai também começar a te dar mais opções quando você estiver crescendo na carreira. Outra coisa interessante para se fazer também, pratica no trabalho. Lembra que eu falei que o dev pleno ele é o motor do time? Porque até pelo volume de pessoas, né, ele costuma ser mais rápido, ele costuma focar mais em entregar. Aproveita esse ensejo para praticar as coisas que você aprende no trabalho. Então, se você escolheu se especializar em alguma coisa, usa as coisas que você aprende nessa especialização no trabalho. Aplica na prática, mas na vida real. Não fica guardando no seu GitHub, não fica guardando nos exemplos do seu curso. Coloca em prática na vida real, você vai ver que faz muita diferença. E aproveita o flow, né? Aproveita o fluxo de trabalho que vem junto com o pleno para conseguir colocar essas coisas em prática aí, que ajuda bastante. E uma dica que para mim, eu queria ter escutado essa dica quando eu estava nessa fase, e que para mim faz muita, muita, muita diferença. Aprenda a fazer teste unitário. Cara, teste unitário nessa fase, se você conseguir aprender, é um diferencial gigantesco. Porque vai te trazer outros conhecimentos.
Vai te exigir aprender um pouco sobre arquitetura, vai te exigir aprender um pouco sobre análise, a falar mais com o usuário, vai te despertar um monte de coisas. E eu não estou falando aqui que nessa fase você tem que ser um mestre da coisa. Mas que você comece a aprender, que você comece a ver. Você vai ver que isso vai abrir seu olho para outras coisas, para coisas que você nem imaginava. Agora a dica para quem está no nível 2 do pleno, que é aquele que quer se firmar dentro da área. Desenvolva autonomia no seu trabalho. Por que autonomia é uma coisa importante? Porque a liderança, independentemente da empresa onde você está, de forma geral, a liderança para esse nível de dev espera que você seja mais independente. Quando a pessoa te contrata, ela já não traz um júnior porque ela sabe que o júnior precisa de muito acompanhamento. E que o pleno, de repente, até precisa de acompanhamento, mas não tanto. Ele tem uma certa independência. Então é isso que você precisa conquistar nessa fase do pleno. Autonomia, serem mais independente. E claro que isso não significa que você não pode perguntar as coisas. Você pode tirar dúvida com um coleguinha se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior, se você é o chefe também, você pode tirar dúvida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se espera que você consiga fazer mais coisas sozinho ou sozinha aí. O que são essas coisas? Você precisa saber, por exemplo, se virar com um problema simples. Se você se depara com um problema no seu dia a dia de dev, tá faltando um acesso, tá faltando baixar um negócio aqui, eu preciso resolver esse bug aqui que apareceu. Todas essas coisas, você não precisa ficar consultando as pessoas para decidir se é para fazer ou não. Você precisa começar a ter mais independência para conseguir agir mais rápido, para conseguir dar soluções mais rápidas. Outra coisa, tomar decisões técnicas de impacto baixo ou médio. Não estou dizendo que você tem que tomar uma decisão que vai impactar seu projeto todo, ou a construção inicial da solução técnica. Não é isso. Mas dentro do dia a dia, eu vou corrigir um bug. Será que eu faço alteração nessa classe ou nessa outra classe? Será que eu uso esse recurso ou não uso? Será que tem um jeito melhor de fazer, um outro jeito pior? O que eu faço, como eu faço, por onde eu vou? Esse tipo de decisão técnica, você como pleno já precisa tomar. Um júnior provavelmente vai ter mais dificuldade. Mas essas decisões de impacto que seja baixo ou médio, você precisa aprender a tomar ali. E outra coisa importante, que principalmente para pleno, é aprender a desenrolar as coisas com o seu usuário. No dia a dia do dev, vão ter outras coisas que passam do conhecimento técnico. E desenrolar coisas com o usuário é uma delas. Então não adianta que toda vez que você precisa falar com o usuário, você tem que passar por alguém. Eu não consigo ver aqui, então tenho que falar com o meu tech lead fala com o usuário. Porque eu tenho que falar com o meu analista de negócio, meu BA, e aí ele fala com o usuário. Se na sua empresa existe essa parada aí, cara, você respeita o que a sua empresa faz. Mas você concorda que o caminho é muito mais curto e é muito menos gargalo se você vai direto nas pessoas? Se você pode ir, não tem por que não ir. Se você está usando outras pessoas de gargalo, isso só está te atrasando. Então, independência é nesse sentido que eu falei. E veja que são coisas que são bem menos técnicas. Até tomar decisão técnica de impacto baixo ou médio não tem tanto a ver com o técnico em si, com o seu conhecimento técnico. Tem mais a ver com a necessidade de avaliar o impacto da coisa. Então, já não são coisas tão técnicas quanto no nível 1. Por isso mesmo, é uma das fases mais difíceis que tem da nossa carreira. Sair dessa fase é difícil. A maioria dos devs fica travado aí. Fica com salário de dev nível 2, fica com cargo de dev pleno. Justamente por causa dessa dificuldade. E por que é tão difícil? Porque ninguém ensina essas coisas não técnicas para os devs. Você vai nos cursos, a galera ensina a programar, ensina a linguagem, ensina não sei o quê. Você vai para a faculdade, você vai aprender estrutura de dados, você vai aprender ciência da computação, você vai aprender sobre hardware. Mas trabalhar, coisas de trabalho de verdade, ninguém te ensina. E quando você vira pleno, nesse nível de se firmar, você precisa dessas habilidades.
Você precisa aprender a trabalhar como dev de verdade. E trabalhar como dev não é só digitar código. Você precisa fazer outras coisas também. E o grande problema aqui é que também tem muito sênior por aí, muito gestor, muito tech lead, que não ajuda em nada nesse sentido. A galera bota o fone aqui, tá trabalhando e não sabe, não pergunta se você tá com dúvida, não vai atrás para saber. E assim, não é que as pessoas têm que ver como tá o seu trabalho também. Você tem que ser responsável por apontar suas dificuldades. Que tem muito dev que tem vergonha de perguntar, né? Ah, não quero incomodar, né? Porque senão é ruim e tal. Você precisa, né? Você tem que tirar a dúvida. Mas é fato também que tem muito sênior, muito líder, muito gestor, muito tech lead que não ajuda, né? Que fica encostado ali e fica só esperando vir o trabalho. E quando não vem, critica. Então, cada pessoa tem a postura que gosta no trabalho, que acha mais correta, mas não tô nem. Eu tô criticando, obviamente, né? Mas eu não tô julgando se isso é correto ou não para a pessoa. Só quero que você entenda que isso gera dificuldades adicionais, né? E é por isso que é difícil. E também nessa fase é onde, por conta dessas dificuldades todas, né? É a fase onde bate mais a síndrome do impostor. Ela bate bem forte nessa época. Eu lembro que quando eu tava nessa fase aí, muita coisa para mim foi bem difícil. Se eu tivesse recebido mais dicas, se tivesse recebido mais apoio, seria um pouco mais fácil. Mas teve uma fase aí que foi bem difícil para mim também. Então, você fica com aquela agonia de, pô, você não consegue fazer as coisas, né? E às vezes você tá com dúvida de alguma coisa e você não consegue falar com o usuário, por exemplo. Você não consegue desenrolar as coisas com ele. E aí você precisa de ajuda do seu dev sênior. Só que aí o sênior não tá nem aí para você. E aí você fica, pô, vou atrasar a entrega, e agora eu faço o quê? E aí você não consegue falar com a pessoa, às vezes você não tem nem acesso para falar com ela. E começa a bater aquela sensação de, pô, eu vou atrasar o trabalho, vão me mandar embora, e agora? Eu acho que eu não tô dando conta. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? E vai bater nessa agonia. Então, o síndrome do impostor é muito forte. Infelizmente, a fase mais difícil é onde a galera trava mais. Então, eu acho que é a fase onde a gente precisa de mais apoio, é a fase onde a gente precisa de mais carinho ali com os devs, né? Até porque depois que passa dessa fase é que a gente começa a realmente contribuir mais com o software, contribuir mais com a área, inclusive, não é só dentro da empresa. Então, o que você pode fazer para chegar nesse nível aí e começar a se preparar para sair dele? Né? Porque chegar nesse nível não é tão difícil, né? Mas sair dele não é fácil. Então, o que a gente faz para se preparar para sair dele, se você está nessa fase aí? Uma das coisas fundamentais para mim é ter interesse pelo negócio. Eu sei que às vezes você trabalha numa consultoria ou você trabalha numa parada que é muito específica de tecnologia, e aí você vai nas empresas, você faz seu projetinho e depois você vaza. E aí você fala, cara, eu não quero aprender sobre o negócio, eu quero desenvolver conhecimento técnico para ser engenheiro no Google, na Amazon, e por que não sei o quê. E, assim, são opções de carreira. Você pode querer escolher fazer as coisas desse jeito ou não. Mas é muito mais fácil você ter autonomia no seu trabalho quando você tem conhecimento de negócio. Conhecimento de negócio é uma coisa muito importante. E em determinados momentos da sua carreira, você vai precisar. Se você quiser ser um dev sênior, por exemplo, não tem como fugir disso. Mesmo que você trabalhe numa consultoria que só entrega projetos. Você vai ter que aprender alguma coisa do negócio. Ah, então você tem que ser um especialista, você tem que mandar no produto. Não é isso também. Não é que você tem que conhecer tudo sobre a empresa, tudo sobre o produto. Mas você tem que ter pelo menos um mínimo de entendimento sobre as regras de negócio. Sobre para que o software é feito, por que ele existe, para que ele serve, como que a empresa ganha dinheiro com ele. Essas coisas são fundamentais para ter autonomia. Porque se você não tem conhecimento disso, você não consegue tomar decisão. Você não sabe se é melhor fazer A ou B. E muitas vezes você não sabe nem para quem perguntar, porque você está boiando no assunto. Para você é um monte de if, mas na verdade é um software. Eu faço o quê? Eu vou continuar fazendo if. Aí você vai fazer bobagem. Então, o que te ajuda a sair dessa fase é conhecer pelo menos o básico do negócio onde você está. Né? Do projeto que você está mexendo, da empresa onde você está alocado, ou da empresa onde você trabalha, se você não é um consultor de projetos. Mas tenha interesse, começa a nutrir interesse por aprender o negócio da empresa também. Vai somar demais na sua carreira e ajuda demais nessa fase aí. Outra coisa importante,
Dê mais atenção ao contexto do seu trabalho. O que eu chamo de contexto? A gente é muito focado como dev em código. Ah, porque o código isso, porque o técnico daquilo, o servidor daquilo outro. Mas tem muita coisa que está envolvida, inclusive com a parte do código e com a infraestrutura, que a gente não para entender. E quando você é pleno, você não precisa masterizar isso, mas você precisa começar a ter mais atenção. Por exemplo, se você vai fazer uma alteração que impõe um risco, por exemplo, de performance. Pô, se eu fizer o loop aqui com 5 itens, tá beleza, mas esse cara aqui ele pode ter 5.000 itens. Será que tudo bem se eu fizer esse loop? Será que não vai zoar a performance do sistema? Ah, eu vou fazer uma query aqui, ó. Será que essa query ela retorna o que eu preciso? Mas assim, tá retornando em 10 segundos. Será que era para retornar em 10 segundos? Será que ela não pode ficar mais rápida? Será que isso não vai dar problema em produção? São coisas que muitas vezes você, como dev, não para analisar. Você só sai fazendo o seu trabalho, entreguei, tá tudo beleza e bola para frente. Nessa fase de afirmação, você precisa começar a ter mais atenção a esses detalhes. Às vezes um impacto que beira um negócio. Ah, porque o cara clica nesse botão e não vai exibir mensagem nenhuma. Será que tudo bem se não exibir mensagem? Será que o usuário não vai ficar apertando o botão várias vezes porque não viu a mensagem? Será que a gente não tem que trocar o texto dessa mensagem porque está avisando o cara da coisa errada? São pequenos detalhes que fazem parte do contexto do seu trabalho. Às vezes técnico, às vezes de negócio. Mas que fazem muita diferença nessa fase de consolidação de territórios aí do Dev Pleno. Outra coisa importante que ajuda muito nessa fase, aprender a priorizar. Cara, nessa fase começa a chegar muita demanda do nada. Ó, tem que ver isso, tem que fazer aquilo, tem que trocar aqui, tem que alterar isso, tem que corrigir esse bug. E muito dev que acabou de virar pleno não tem a menor condição de entender se é para priorizar o A ou o B. E priorização tem muito a ver com o interesse do negócio e com a atenção ao contexto também. Às vezes tem um bug que chegou para você, cara, a casa tá caindo. Você precisa parar tudo que você está fazendo, porque precisa atender. Não é um negocinho besta. O software tá fora do ar. Então, por mais atrasado que você fique, o software fora do ar é prioridade. Tem que entender o contexto, saber ler o contexto. Então, priorização é fundamental. Também porque eu tenho que priorizar todas as minhas atividades. Também não é isso. Mas você precisa começar a aprender a fazer priorizações. Priorizar as suas atividades é suficiente. Você não precisa priorizar tudo que tem lá. E você também não precisa decidir prioridade sozinho, até porque você não tem, às vezes, nem permissão para isso. Mas aprender a priorizar não é aprender a tomar decisões sozinho. É aprender como que faz para priorizar. Será que eu preciso consultar a pessoa? Será que eu preciso alinhar essa priorização com outra pessoa? Isso é priorizar. Não é só colocar as coisas numa ordem de backlog que parece que faz sentido para você. Outra coisa que tem a ver com isso também, aprender a estimar e a reportar aquilo que você faz. É uma fase, de quando você está se consolidando ali, é uma fase onde você precisa demonstrar que você tem maturidade. Que você consegue dizer quanto tempo, mais ou menos, você demora para fazer determinadas coisas e fazer um alinhamento disso. Olha, eu vou levar 2 dias para fazer. Quando chegar na metade do primeiro dia você vê que não vai dar tempo, você já tem que reportar. Na verdade vai levar 3, com 2 dias não vai dar. Então, aprender a estimar e reportar suas estimativas é importante. Porque vai trazer uma visão de maturidade para aquilo que para o trabalho que você entrega. Isso é que te ajuda a se consolidar. É isso que te ajuda a firmar o pé ali onde você está. E também vai, uma vez que você firma o pé ali, você consegue ir para o próximo degrau com mais firmeza. E uma dica extra aqui, que me ajudou bastante nessa fase, começar a estudar arquitetura. No começo da carreira ali, a gente é muito focado em linguagem, né? Em como desenvolve as coisas, como produz código. A partir do momento que você está no nível pleno, você precisa começar a oferecer outras coisas para as empresas. Não só escrever código.
Então, a arquitetura é uma das coisas que vai te ajudar, sim, a entregar um código melhor, mas vai te ajudar a ter uma visão diferente das coisas, uma visão diferente das suas entregas. Vai abrir outras possibilidades, né? Vai te permitir fazer coisas diferentes. Muita gente comete o erro de começar a estudar arquitetura depois que vira sênior. E não é que é tarde demais, mas é que quando você chega no nível sênior, muitas vezes por tempo de carreira, né, nem pela habilidade em si, quando chega nessa fase, se já passou muito tempo que você está na área, você começa a desenvolver uns vícios. As soluções vêm prontas na sua cabeça. E aí fica mais difícil desenvolver possibilidades diferentes. Então essa é uma fase muito boa para você começar a estudar arquitetura. É uma coisa que não é essencial para você se firmar como pleno, mas que vai te permitir subir de nível, ir para o próximo nível do pleno ali. Então todas essas habilidades aqui vão te ajudar com isso. E a arquitetura é uma das que mais vai solidificar esse caminho aí, deixar esse caminho mais claro. E por último, a dica para o pleno nível 3, que é aquele que está almejando já virar sênior, já está terminando ali a sua estadia na fase plena. Foca na qualidade das suas entregas. No começo do pleno ali, como eu disse lá no começo do vídeo, né, você quer mirar velocidade, você quer entregar mais, até para poder mostrar mais serviço e se firmar melhor ali na sua posição. Quando você já conseguiu estabelecer um bom ritmo de entregas ali, você já não precisa acelerar tanto. Então, quando você começar a subir de nível, querer subir de nível, querer sair do nível pleno, é bom que você comece a pisar um pouquinho mais no freio. Você não precisa entregar tanto com tanta velocidade. É melhor você começar a mirar em resolver os problemas certos. Um dos grandes problemas do dev pleno, né, que é uma característica, não é exatamente um defeito da parada, né? Mas um dos grandes problemas aí do dev pleno é que ele entrega muito, mas coloca muito bug também em produção, coloca muito bug nas entregas. Porque é uma consequência da velocidade, por isso que eu falei que é uma característica, né? Obviamente é consertável, você pode melhorar isso também. Mas é um reflexo natural de querer entregar mais rápido, né? De querer botar mais volume. Então é melhor começar a focar nessa fase em resolver problema certo. Em ser um dev mais eficiente. Em ser um dev que coloca esforço num lugar e tira um retorno maior desse esforço. Eu gosto sempre de dar o exemplo da torneira. Não adianta você abrir uma torneira se o que sai de dentro da torneira é esgoto. Assim, é uma virada de chave, um começo de virada de chave. Mas por quê? Porque o dev sênior costuma ter esse tipo de atribuição. Então aqui a gente já começa a trabalhar para ser antes de ter o cargo. E o que você pode começar a fazer? Então, é uma fase que também é um pouco difícil, né? Porque você ainda precisa manter sua regularidade como deve para ter ali se firmar no posto de pleno. Só que você agora precisa dar um passo além. E não tem como você subir de nível em qualquer lugar que você esteja. Não tem como subir de nível se você não der um passo além. E aqui o passo além ele começa a ser um pouquinho diferente daquilo que se espera de um pleno. E aí muita gente fala, mas aí eu vou fazer trabalho dos outros, e aí não tem nada a ver. E aí, pô, o dia que eu for sênior eu me preocupo com isso. Pode ser também, é uma opção que você tem. Mas eu garanto para você que vai ser bem mais dolorido. Você vai reclamar muito mais do que quando você começa a fazer isso na fase de pleno. Essa é uma fase, né, o nível 3 do pleno, é uma fase onde você precisa ganhar fama dentro da empresa. Eu coloquei fama aqui, entre aspas, só para tomar cuidado, porque não é que você quer ser famosão e que você quer ser conhecido, você quer que as pessoas falem de você. Não tem nada a ver com isso. Mas é que é um momento onde é importante você demonstrar a sua autoridade, ou seja, demonstrar que você conhece as coisas, que você tem habilidade técnica suficiente, que você tem até um conhecimento de negócio razoável, que não é um grande conhecimento de negócio, mas que você conhece. Então, isso muda a forma como as pessoas olham para você.
Porque esse tipo de atitude, né, esse tipo de demonstração, passa confiança no que você faz. É claro que só passar não resolve. Você precisa entregar resultado também. Mas a combinação dos dois, né, de você demonstrar que tem autoridade suficiente e que você entrega o resultado que a empresa quer, e isso sim vai gerar uma fama para você. Né? As pessoas vão começar a olhar para você com outros olhos, vão começar a escutar mais aquilo que você fala. Só tem que tomar um cuidado aqui para não ser babaca nessas horas. Porque tem muito dev pleno que nessa fase de querer mostrar que sabe, de querer ganhar fama, começa a se achar o sabichão, começa a se achar super espertão. E, cara, você tem que defender o seu lado, a sua confiança também, eu acho que é importante. Porém, você nunca pode deixar de ouvir as pessoas. O dev babaca é aquele que acha que tá sempre certo, que a solução dele é sempre a melhor de todas. E não é. Existem várias formas de se fazer as coisas certas dentro da nossa área. Você só precisa escolher uma certa. E às vezes a certa não é exatamente aquela que você gosta. E o bom da vida é você ter pessoas com opiniões diferentes perto de você. Porque te dá a oportunidade de aprender. Senão você começa a achar que só você que sabe. E esse é um defeito muito grande do pleno que está nessa fase e de muito dev sênior também. Que acha que é sabidão, que manda na parada toda aí e que, cara, tem que ser do meu jeito, senão tá errado. E é uma opção de vida também. Se você quiser fazer as coisas desse jeito, tá tudo bem. Só que não vai te levar a lugar nenhum, né? Deve babaca não fica muito tempo nos empregos, não. E outra coisa para tomar cuidado aqui é para não pegar o bonde errado. Porque muitas vezes nessa de querer ser mais eficiente, de querer resolver problemas certos, de demonstrar confiança no seu trabalho, né? Demonstrar que você conhece, às vezes você começa a pegar uma direção que não tem nada a ver com aquilo que você queria. Às vezes você começa a achar que na verdade você não quer ser um dev sênior, você queria ser gerente de projetos. E nada errado em ser gerente de projeto também, tá? Só tem que tomar cuidado para você não se iludir com as coisas. Tem muito dev que nesse ponto da carreira começa a achar que deveria ser gestor. E aí vira gestor, descobre que não era aquilo que queria e volta para a área de dev. Não tem nada de errado também se isso acontecer com você. Só que só toma esse cuidado de não pegar caminhos errados para sua carreira. E eu dei um exemplo bem diferente aqui, né? Que é quando a gente está pulando de muro ali da carreira. Mas às vezes você começa a achar também que, em vez de fazer isso aí, eu vou estudar Python. Não vou mexer com C Sharp, porque Python que é futuro. Vou mexer com IA, porque esses negócios de programar não tá com nada. E tá tudo bem, de novo, né? Você faz as escolhas que você quiser na sua carreira. Só toma cuidado para não tomar o bonde errado para você. Não é que isso é errado, mas pode ser errado para você. Pode ser uma decisão que você realmente não gosta, mas é que no calor do momento ali você achou que era bom. Então, só tem que tomar esse pequeno cuidado aí. O que você pode fazer então para começar a focar mais na qualidade das suas entregas, para conseguir sair do pleno e atingir a senioridade e conseguir um cargo de sênior, né? Um salário de sênior? Uma coisa que é bem importante para quem está nesse nível é aprender a organizar o trabalho. A gente é muito desorganizado por natureza. Já falei disso várias vezes aqui no canal. Porque a gente é. Se você prestar atenção nos devs que você conhece, você vai ver que todos eles não sabem direito organizar o trabalho. Tem sempre alguém, um Scrum Master ou um gerente de projeto que está apoiando nisso. A gente é bom em sentar no computador e descer a linha no código. Mas na hora de colocar as coisas no papel, sequenciar, acompanhar para ver como tá, a gente é ruim. Então, comece a desenvolver essa habilidade agora que você é pleno. Para que quando você vire sênior, isso fique mais natural. É difícil tirar o hábito de ser bagunceiro depois que as pessoas estão te enchendo o saco para organizar o trabalho do time. Então, comece a fazer isso agora que depois você vai me agradecer. Outra coisa que começa a ajudar muito aqui, analisar requisitos. Analisar requisitos vai te ajudar a entender contexto de negócio, a entender contexto das situações, vai te ajudar a falar mais com os usuários, vai te ajudar com um monte de coisa. Já falei várias vezes aqui sobre os benefícios de se fazer análise de requisitos.
Ah, mas na minha empresa tem um analista de negócio, eu não preciso fazer análise. Cara, você pode não fazer análise do jeito que você aprendeu na faculdade, mas provavelmente você vai ter que analisar o requisito que chegou para você, mesmo que venha do seu analista de negócio, porque alguém tem que traduzir aquilo lá para código. E provavelmente o seu analista de negócio não é a pessoa mais indicada para se fazer isso. Então, esse processo de transformar o que o seu analista de negócio faz em código é um trabalho de dev. E exige análise de requisitos. Entender os resultados esperados, entender quais são os atores, o que o software tem que fazer. Tudo isso faz parte da análise. Então, vai te trazer um conhecimento grande em vários aspectos. Né? E vai te ajudar a focar mais em resolver problemas certos. Acho que esse, de todos os benefícios da análise, é o maior de todos. Você vai aprender a resolver problemas certos, investir seu esforço naquilo que dá resultado. Outra coisa aqui para focar, o básico da arquitetura. Eu falei no passo 2, né, no nível 2, que você tem que começar a estudar mais sobre arquitetura. Nessa fase aqui, você já precisa consolidar a parte básica. Por quê? Porque aprender a parte básica da arquitetura vai te dar vantagem competitiva também. Você vai começar a tomar decisões melhores, você vai ter visão mais clara sobre o código, sobre as alterações, sobre onde tem que alterar o quê. Então, o básico da arquitetura não é que eu tenho que fazer uma solução com Clean Architecture ou com arquitetura hexagonal, não tem nada disso aí. O básico da arquitetura é limite e responsabilidade, onde uma coisa termina e o que ela tem que fazer. É só sobre isso. E aí, obviamente, eu falo que é só, né? Mas vai vir um monte de conceito junto aí. Mas é isso, é sobre o básico, não é sobre desenhar soluções monstruosas. E aí, uma coisa que para mim também teria ajudado muito se na fase do pleno eu tivesse aprendido isso. Priorize teste unitário. Não tem nada como dev que vai te ajudar mais do que fazer teste unitário para melhorar a qualidade das suas entregas. Teste unitário melhora demais, demais, porque vai começar a tirar os seus bugs idiotas do código, né, aqueles erros de lógica besta, vai fazer você pensar melhor no que as coisas estão fazendo, vai fazer você olhar para a modelagem do seu código, você vai se ver obrigado a mexer com coisas que talvez você não dava muita atenção. Como os conceitos básicos da arquitetura, como eu disse, que no final viram design patterns, por exemplo, injeção de dependência, o uso dos mocks, né, que é o uso aplicado ali da injeção de dependência. Então, várias coisas que o teste unitário vão te trazer, que não é só corrigir bug, não é só deixar uma rede de proteção, como todo mundo fala. São coisas que vão implicar numa entrega com mais qualidade. E, por último, que não tem exatamente a ver com o teste unitário, mas aprender a testar suas coisas direito. O que é aprender a testar direito? Não adianta você vir aqui no Visual Studio, dar F5 e sair debugando as paradas. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Você precisa aprender a validar o que você faz. Se você quer entregar código com qualidade, se você quer resolver os problemas do seu usuário, você precisa aprender a resolver os problemas certos. E como que a gente faz para resolver problemas certos? Você tem que aprender a testar direito. Porque testar é validar o que você entregou. Não é apertar botão, não é tirar as coisas da sua cabeça. É planejar seu teste, é entender quais são as necessidades, por que você tem que testar, o que você tem que testar, o que tem que acontecer, por que aquilo precisa acontecer para melhorar a vida do seu usuário. E veja que tudo isso daí vai vir junto com a análise de requisitos. Então são dicas aqui que estão meio que todas conectadas. E são conhecimentos que muitas vezes você vai falar, pô, mas isso aí a gente espera de um dev sênior. E justamente, porque como eu disse no começo aqui, é o ser para ter. Então primeiro você começa a fazer, você não precisa masterizar isso ainda, mas você precisa começar a fazer, você precisa mostrar a disposição de ser sênior. E para mostrar isso você precisa agir como um, não como um sênior super experiente. Mas pelo menos dar sinais de que você está pronto para ser promovido porque você merece. Não porque você está na empresa há 300 anos, mas porque você tem as habilidades necessárias para ser sênior e entregar um trabalho de sênior também.
E para finalizar, como sempre, vamos colocar em prática. O que você pode fazer aí para colocar esse conhecimento em prática caso você seja um dev pleno? Primeira coisa, entenda em qual nível você está agora. É importante essa divisão dos níveis, né? Porque você vai tentar se encaixar melhor em determinadas fases. Se eu falasse para você, desse só as dicas soltas, sem indicar essa parada dos níveis, de repente você vai querer agir como um sênior, né? Aprender a organizar seu trabalho, aprender o básico da arquitetura, e você ainda não tem nem a base técnica para isso. E aí não vai te ajudar, né? Então, separar em fases vai ajudar você a aplicar melhor qual que é a ação mais eficiente para você naquele momento. Então, para entender em qual nível você tá, e aí você pega uma dessas dicas aí que eu dei sobre o nível que você tá e aplica no seu dia a dia. Começa a fazer e vai devagar, vai com um auto perdão ligado. Né? Não se preocupe em fazer as coisas super perfeitas primeiro. Se preocupe em aprender. Se preocupe em colocar em prática, observar o resultado, colocar em prática, observar o resultado. Porque é isso que faz você evoluir. É isso que faz você chegar mais perto de onde você quer chegar. Não fica pensando que você não dá conta, não fica se desesperando porque as coisas não estão dando certo. Elas não vão dar certo por um milagre da natureza, não vai dar certo por consequência. Você tem que fazer alguma coisa. Só que ficar pensando, tendo pensamentos negativos ou tendo atitudes negativas, né, não vai te ajudar em nada. O que ajuda? Ajuda você pegar dicas como essa aqui e colocar em prática. Observar o resultado, ver o que acontece. E aí aprender com seus erros, aprender com as coisas. Não é fácil fazer essas coisas que eu falei. Às vezes pode parecer, mas não é fácil. Porque muitas vezes você vai errar, muitas vezes você vai ser julgado, vai ser julgada pelos erros que você cometeu. Muitas vezes vão ter consequências. Mas está tudo bem, a vida é assim. Não dá pra gente evoluir sem ter um tropeço, né? Se você evolui sem errar, você não está evoluindo. A gente evolui aprendendo com os nossos erros. Então, entenda qual nível você está, aplica a dica do seu nível, e aí você vai ver que tudo isso que eu passei aqui, em cada pedaço de nível ali do Dev Pleno, vai te ajudar a passar para o nível superior, e aí você começa pelo menos, se não... se você ainda não tem uma visão clara do que é, né, pelo menos você já tem um direcionamento, você já tem uma opção para fazer alguma coisa para sair do lugar aí. Beleza? Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha nesse vídeo. E se você quiser evoluir mais como dev, se você quiser se aprofundar no assunto, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo, lá nos comentários também, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.